para você que esteve aqui, mas quero lançar para você que não esteve no culto da manhã. Concentrar sua vida devocional nos próximos dias na carta de Paulo a Efésios. É uma carta com 6 capítulos, então a minha sugestão é que você leia um capítulo por dia a partir de amanhã e que no sábado faça uma revisão desses 6 capítulos. Mas você pode também diluir um pouco mais. Não, pastor, eu quero ir um pouquinho mais devagar. Quem sabe estudar Efésios na minha vida devocional por 15 dias. Uma dica simples. Você sabe o que é um parágrafo bíblico? É fácil você identificar. As casas editoras, elas definem os seus parágrafos, que nem todo mundo concorda onde termina e começa um parágrafo. Geralmente com uma letra em negrito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você olhar aqui especificamente na Nova Versão Internacional, então lá no verso 1, Paulo começa em negrito. 3, versículo 3, outro negrito e começa aí o que se chama parágrafo. Você pode, por exemplo, tirar um dia do verso 3 ao verso 13, que é definido como um parágrafo aqui. Depois do 15 até o final do capítulo 1. E assim você vai tendo uma distribuição que você pode, por exemplo, ter 10, 12, 15 dias de devocional. Mas independente disso, foque um tempo de oração e reflexão na sua vida, na sua casa, no seu quarto, lá na empresa, não sei onde, em Efésios. E por quê? Como nós começamos a falar hoje pela manhã, essa é uma carta que fala muito sobre a natureza da igreja, a eclesiologia, aplicando essas verdades à nossa vida pessoal, às nossas escolhas, à nossa família, ao nosso casamento, à nossa criação de filhos, à nossa luta espiritual e assim por diante. Então, é uma carta fantástica. Se você não esteve de manhã, meu conselho, entre no nosso canal no YouTube, Igreja.luz, entra lá, porque você vai ter uma boa introdução de que cidade foi essa chamada Éfeso, como essa igreja começou e assim por diante. Inclusive eu devo citar algumas coisas dessa introdução, mas é diferente de você ter a introdução toda, não é, numa palavra só. Então isso aconteceu hoje de manhã, porque nós vamos trabalhar o capítulo 1 com nuances do capítulo 2, mas começando o capítulo 1 no verso 3 e lendo até o verso de número 14. Então abra comigo, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Vai ser a base, mas não apenas o texto que nós vamos falar nessa noite. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, ou os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória.
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Uma pessoa muito querida, há anos atrás, chegou numa igreja que eu pastoreava e disse assim: eu estou muito feliz em estar aqui. Isso é igreja, isso é igreja. Só que nós estávamos num espaço grande, onde a igreja se reunia, e não tinha ninguém. Aí eu falei assim: mas minha querida, você quer dizer que isso é igreja por quê? E ela foi e deu um tapa, pum, no banco. Porque para mim, igreja tem que ter banco de madeira. E eu, hã? Ela tem tinha, né? Espero que não tenha mais, uma eclesiologia. No entendimento dela, igreja que é igreja, tem banco de madeira. Irmãos, isso foi há uns 25, 26 anos atrás. E o povo está discutindo se igreja tem parede preta, ou parede branca, ou parede sei lá de que cor. Um dia chegou uma pessoa aqui e falou assim: pastor, gostei dessa igreja. Eu falei assim: meu irmão, por quê? E ele falou assim: tem teto preto. Pastor, que coisa inovadora. Aí eu falei assim: irmão, não é nada inovador. Ah, como assim, pastor? Igreja presbiteriana com teto preto? Isso é uma igreja inovadora. Sim, irmão, não tem nada a ver isso. Como assim, pastor, não tem nada a ver isso? Irmão, nós pintamos o teto de preto porque era muito sujo. E a gente não tinha dinheiro para trocar as placas, elas eram brancas e estavam muito sujas. A gente só pintou de preto porque foi a forma de economizar na época. Há pessoas que acham que uma igreja é boa por causa do teto preto, outras porque o banco é de madeira, outras porque a igreja tem vitrais representativos, outras porque a igreja não tem nada disso. Ela tem paredes brancas, ela é muito mais simples, então ela é igreja por isso. Ah, meus amados irmãos, que tempo de pensamento vazio do que é ser igreja. Porque nada disso define quem nós somos. Nada disso define quem nós somos. Na verdade, o nosso sentido de quem nós somos é algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais eterno. Se o próprio apóstolo Paulo, não só em Efésios, mas outros textos, ele diz assim: o mistério que estava escondido foi revelado. E ele fala isso sobre a igreja. O que é a igreja? Um prédio, um espaço, poltronas, bancos, vitrais? Nada disso é a igreja do Senhor Jesus. Mas então, o que é a igreja? E como isso envolve você, ou não envolve você? Você é igreja ou não é igreja? Veja como essa questão é séria, central, profunda e necessária para a nossa reflexão. E nesse sentido, vem a importância de nós lermos essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios. Como eu disse hoje mais cedo, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, no ano 52, ele começa a pregar em Éfeso. Essa igreja se torna um grande centro do cristianismo da época. Jerusalém havia sido um grande centro inicialmente. Antioquia, ainda mais próximo, geograficamente, da Palestina, da Judéia. Antioquia, onde o evangelho chegou, se torna um grande centro missionário. E o apóstolo Paulo, então, inclusive, enviado pela igreja de Antioquia nessa segunda viagem missionária, ele coloca boa parte do seu ministério a partir do ano 52 nessa grande cidade estratégica que é a cidade de Éfeso, onde a deusa Ártemis ou Diana era adorada, onde havia grande comércio financeiro. Porém, a carta
é escrita tempos depois do ministério do apóstolo Paulo, um ministério de 3 anos que havia sido tão frutífero. Ela é escrita entre o ano 61 e o ano 63 depois de Cristo, alguns anos então, depois do tempo que ele havia passado em Éfeso. Há um detalhe que eu não disse hoje de manhã, mas é importante você saber. Muitos manuscritos antigos, na saudação de Paulo, não traz a palavra aos que estão em Éfeso. Diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, de um modo geral. Por quê? Porque muitos estudiosos entendem que, dado a centralidade e a influência dessa igreja, o apóstolo escreve à igreja, mas isso se difunde para muitas outras cidades onde os cristãos precisavam ouvir as mesmas verdades. Daí o porquê essa carta não tem elementos tão pessoais, citação de outros personagens e pessoas importantes da própria cidade de Éfeso, porque, de maneira objetiva, essa carta deveria ser uma base, um fundamento teológico, bíblico para a igreja de Éfeso, mas não apenas para ela, mas para todo o raio de ação da sua influência, que era muito grande. As pessoas precisavam entender o que era a igreja, ou o que é a igreja. E naquela época não havia crise se igreja boa é igreja com banco de madeira, com poltrona, cadeira branca, parede preta e assim por diante. Porque se quer reunir dessa maneira, os cristãos podiam reunir. As casas, no caso de Éfeso, durante um bom tempo, uma escola, e assim por diante, os teatros antigos, mas principalmente as casas e ambientes abertos, era onde a igreja podia reunir. Não haviam espaços, até então, consagrados para que a igreja pudesse viver a sua vida comunitária como nós temos hoje. Então a concepção de igreja aqui é muito mais profunda, não envolve, me desculpe irmãos, eu vou usar uma palavra meio pesada, não envolve essas aneiras do nosso tempo, essas coisas vergonhosas do nosso tempo, do que a gente tenta dizer o que é uma igreja boa ou ruim quando a gente usa esse tipo de coisa. Porque se nós olharmos para um povo que morreu, muitos foram crucificados como o Senhor Jesus, muitos foram lançados às feras por causa da fé, muitos foram escravizados, muitos perderam seus bens, e ele se sentiu igreja. Então, pensa se a gente voltasse no tempo, pegasse uma máquina do tempo e dissesse assim, a gente vem aqui para ver o que é uma igreja boa. Tem parede preta ou branca? Tem poltrona ou banco de madeira? Irmãos, que vergonha, né? Glória a Deus que não tem como fazer isso. Por isso nós temos que aprender, à luz da palavra, o que é ser igreja. E o texto que nós lemos, essa primeira parte, parece não estar falando nada de igreja. Porque você não tem citação aqui de povo de Deus, igreja do Senhor, nada disso. Porém, essa parte que nós lemos, verso 3 ao verso 14, mostra algo maior. É o plano eterno de Deus, que nos envolve. Que envolve você e a mim, que vai desembocar na nossa compreensão de quem nós somos como povo. Então, nessa primeira parte da carta, o que Paulo está dizendo? Bendito seja o Senhor. A primeira parte nos chama ao louvor. E ao louvor, por quê? Porque nós recebemos bênçãos espirituais nas regiões celestes. E que bênçãos, coisas que Deus está construindo muito antes de você existir, muito antes de você nascer. E aí ele mostra um plano de Deus que extrapola a própria história como nós conhecemos. Por quê? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns perceberam.
Eu tive dificuldade de ler aqui, sabe por quê? Porque boa parte desse texto eu tenho decorado na minha cabeça na revista atualizada. Então, de vez em quando dá uma travada assim, né? Eu leio na NVI aqui e me vem o versículo que eu conheço e tenho na minha cabeça na revista atualizada e vira uma mistura, mas em nome de Jesus não é a versão jeaniana. Não, em nome de Jesus não é. É só uma mistura das duas versões, da NVI com a revista atualizada. Então, se eu falar aqui mais a revista atualizada do que a NVI, é porque é o que está decorado na minha cabeça. Então, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem dado toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Aí ele começa a dizer, por quê? Porque ele nos escolheu quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. O plano de Deus, então, começa onde? Se existiu o Big Bang, que até hoje o pessoal está discutindo se teve ou não, né? Antes do Big Bang. Antes do universo criado. Antes das coisas existirem. Deus estabeleceu um plano. Onde começam as bênçãos espirituais de Deus sobre a sua vida? Antes do mundo existir. Antes de existir tempo, presente, passado e futuro. Antes de existir matéria, coisa criada. Antes disso tudo, quando Deus era Deus, porque Ele é Deus de eternidade em eternidade. Uma eternidade é quanto tempo? É a ausência de tempo. Agora imagina, Deus existe desde eternidade a eternidade. Não existia tempo, não existiu tempo, tem tempo e não tem tempo, e Deus já existe sempre. Se você um dia for pai ou mãe, e você não é ainda, um dia seu filho vai chegar para você e fazer essa pergunta, mas como assim, pai? Vai ser difícil responder. Porque você não tem a resposta. Mas pai, eu nasci da mamãe. A mamãe nasceu da vovó. E Deus? Dá um nó na cabeça da criança, né? Mas não dá na sua cabeça, não? De eternidade em eternidade tu és Deus. E o plano de Deus sobre nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais. Deu para quem? Para nós, povo dele. E começa onde isso? Antes que existisse tempo, antes que existisse criação, antes que existisse matéria, antes que existisse presente, passado e futuro. Ele tomou uma decisão, eu tenho um plano. Esse negócio de igreja é sério ou não, gente? Para a gente ficar discutindo essas coisinhas aí. Igreja boa é, cuidado. Uma igreja boa é, cuidado. Porque igreja, povo de Deus, tem a ver com um projeto cunhado, estabelecido, determinado na eternidade, porque na eternidade Ele nos predestinou para sermos seus filhos, conforme a sua vontade. E aqui, o texto usa uma linguagem mais fácil para nós. Verso 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aí se você voltar, como eu disse, eu decorei lá na revista atualizada, tem uma palavra dificílima, conforme o beneplácito. Você lembra disso? Quem lia a revista atualizada ou lê? Beneplácito. Aí aqui diz assim, boa vontade. Nós estamos aqui numa situação difícil. Porque a palavra beneplácito é uma palavra mais forte. Mas é difícil de compreensão. Então os autores precisam discutir como eles vão equilibrar isso. Mas para você entender o que os autores estão tentando trazer do original para nós é o seguinte, é uma vontade determinada
determinada, soberana, e ela é boa. Determinada, soberana e boa. Isso tem a ver com beneplácito, ou como está traduzido aqui, um bom propósito, uma boa vontade, uma determinação do coração de Deus. Então, se você hoje conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, isso não tem a ver com a sua determinação. Nossa, eu corri atrás de Jesus e alcancei Jesus. Não. Existe um propósito eterno. Ele predestinou antes da fundação do mundo. E predestinou com alguns propósitos, conforme a sua soberania e a sua boa vontade. Ele nos predestinou para sermos alguém alcançado pela sua poderosa graça, a fim de sermos como o seu Filho. Santos e irrepreensíveis perante Ele. E talvez você fale assim, mas então não está funcionando não. Eu sou tão pecador. Daí o poder da graça. A graça poderosa que atua em nós. Por que a graça é poderosa? Porque você é pecador, você tem inclinações terríveis, seu coração está longe de Deus, você luta contra a sua natureza, você não é puro. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Que porque você não consegue, porque você não dá conta, porque você não pode mudar a sua situação, Deus estabeleceu um plano na eternidade para alcançar você com a sua graça. E é Ele que te faz santo e irrepreensível. Quando nós nos rendemos a Cristo e o aceitamos em arrependimento e fé como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos tomados como santos na presença de Deus e nós somos justificados. Somos filhos dele. Recebidos por adoção. Pastor, mas então eu vou viver em pecado. Mas você viver em pecado é a característica cabal de que você não é filho, que a graça não te alcançou. Sabe por quê? Porque quando a graça alcança alguém, o que mais te incomoda é o seu pecado. Você quer saber? Eu já disse isso várias vezes aqui. Pastor, mas como eu sei se eu sou filho ou não? Como é que é a sua relação com o pecado? É de paz? Tranquilidade? Está tudo bem? Ah não, a graça resolveu tudo. Cuidado. Você está achando que tem algo que você não tem. Porque uma característica de quem foi alcançado pela graça é agora desejar a Deus. Desejar viver para Deus, viver uma crise. Olha, ser do Senhor é viver uma crise. Eu quero Jesus para não ter mais crise, então não vem não. Porque se você for do Senhor, vivendo num mundo caído, você vai ter uma crise. Um mundo caído, uma natureza caída, mas agora você pertence a Ele. E você quer agradá-lo, e você luta com você, e você luta com o mundo, e tem o infeliz do diabo que fica usando tudo isso contra você ainda. Esse é o lado ruim. Vai ter um lado bom. Pastor, e o lado é bom mesmo? Porque o que o senhor está falando é difícil demais ser crente, ué. É difícil demais andar com Jesus? É muito mais difícil não ser de Jesus. Porque aqueles que não são de Jesus não
tem as bênçãos espirituais conquistadas nas regiões celestes. E qual que é a primeira bênção? Você foi amado antes da fundação do mundo, no tempo, no espaço, Deus te alcançou, e agora você está nele, você é do Senhor Jesus, e apesar da sua luta espiritual, você foi feito santo e irrepreensível diante dele, e você agora está crescendo na graça, na direção do Senhor. E aí o texto aqui, coisa maravilhosa. Verso 13. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram. Oh, glória a Deus. Aí o povo diz que eu não sou presbiteriano, porque eu falo glória a Deus. Eu ouvi isso de 2 pessoas há 5 dias atrás. Glória a Deus! Porque nós fomos selados. Se você creu, aquele projeto da eternidade te alcançou, e o Espírito abriu o seu entendimento, e você se rendeu a Ele, o Espírito selou você. Isso significa assim, esse é do Pai, no poder do Filho, e eu, o Espírito, estou deixando claro, Satanás, esse é filho do Senhor, escolhido antes da fundação do mundo. Pastor, um crente pode ficar possesso ou não? Não. Não pode. Possesso não. O que é possessão? Pastor, mas existe possessão? Existe. Pastor, e se aparecer um possesso na minha frente? Fala para o demônio sair em nome de Jesus. Pastor, mas alguns tem que ser com oração e jejum. Então ore e jejua. Não me incomoda não. Vai orar, jejuar e mandar sair em nome de Jesus. E vai que ele fala da minha vida, larga de ser incrédulo. Ora, manda sair. Pronto. Com fé. Existe gente possessa? Existe. Crente fica possesso? Não. Por quê? Porque você foi selado. O Espírito Santo habita em você. Você é propriedade de Deus. Ponto. Mas você pode ser oprimido. É, pastor? É. Por isso tem o capítulo 6, depois que a gente vai ver. Pode ser. Tem luta espiritual, tem guerra espiritual. Você pode ser oprimido. Satanás pode pressionar você. E você tem que ter a armadura de Deus. Você tem que estar pronto para o dia mau. Mas você não pode ser possesso. Endemoniado. A palavra endemoniado vem de 2 palavras. Endemon. Demônios. Ninhado. Ninho. Ninho de demônios. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu as bênçãos nas regiões celestes. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos filhos dele, conforme a imagem do seu Filho. E nos predestinou para sermos a sua imagem e semelhança, santo e irrepreensíveis diante dele. E agora o que ele fez? Quando a gente ouviu o evangelho da salvação, e a gente creu, e a gente se rendeu, ele nos selou. E aí o texto vai terminar dizendo, ele é o penhor. Quem é o penhor? O Espírito da promessa. Ele é a garantia até o resgate. Que resgate é esse? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Você já pertence a Deus? Se você está em Cristo Jesus, você já está debaixo das bênçãos celestiais em Deus. E você já é para o louvor da sua glória. E o que o texto está dizendo? O Espírito é a garantia até a redenção. Por quê? Porque mesmo que nós já tenhamos nos rendido a Cristo, sido justificados, estamos em santificação, nós ainda estamos perseverando na fé. Essa perseverança
Quem nos sustentará é Ele, antes de nós mesmos. É Ele que segura na nossa mão, não é a gente que segura na mão dele. Mas até chegar lá, o que garante? Essa boa obra que começou, vai terminar? Vai. Quem garante isso? O Espírito da promessa. Que fez o quê? Selou você. Esse é o plano de Deus, eterno. Só que, logo depois, e nós não vamos poder ler o texto, o apóstolo começa a dizer, por isso, ou seja, por causa de toda esta realidade, por essa razão, verso 15, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele sai de uma leitura pessoal para dizer assim, por isso, irmãos, por isso, igreja do Senhor, por isso, povo de Deus que está em Éfeso, eu dou graças a Deus por vocês. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas esposas Jesus tem? Quantas esposas Jesus tem? Porque tem uma crentalhada por aí que diz assim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Inclusive, eu nem preciso reunir com as pessoas, porque eu sou o quê? A igreja. Tem umas mulheres vestidas assim, geralmente de preto ou de cinza. Eu sou a esposa de Cristo. Que mentira! Jesus não é polígamo. A Bíblia não diz que Jesus tem várias esposas. Eu sou a esposa de Cristo, você não é. A fulanazinha lá vestida, eu entreguei minha vida para ser a esposa de Cristo. Irmã, abre a sua cabeça, você está errada. Você não é. O Senhor tem uma única esposa. Chama-se igreja. Mas eu sou a igreja, pastor. Não! Mentira do inferno. Você é parte da igreja. Tem diferença ou não? É muito grande a diferença. Muito grande diferença. Então Deus escolheu filhos. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um plano de salvação. Nesse plano de salvação, bendito seja o Pai que nos escolheu, bendito seja o Filho que morreu e ressuscitou por nós, bendito seja o Espírito Santo de Deus que aplica essa obra nas nossas vidas, mas por essa causa, povo de Deus em Éfeso, eu escrevo a vocês, vocês que são a igreja. A igreja é o povo de Deus. Pastor, mas que igreja? Tem tanta placa, tem tanta denominação. Deixa eu então, indo ao final dessa palavra, te ajudar. E a gente vai explorar mais essa carta que vai nos aprofundar nessa percepção. Só existe uma igreja. Confissão de fé, inclusive, usa a palavra. Hoje está tudo difícil, né? Toda palavra que a gente usa está complicada. Porque fala assim, a igreja católica, complicou. A igreja universal, complicou. A Assembleia dos Santos, a Assembleia de Deus, complicou. Porque tem denominação com tudo quanto é nome. Mas, por favor, entenda uma coisa. Igreja do Senhor é uma só. São aqueles escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória, alcançados no tempo e na história
e que se renderam a Cristo. Sejam do passado, sejam do presente. Aí os do futuro, quando chegar o futuro. Até chegar o futuro, não são igreja. E aí nós temos que nos render à nossa limitação. Pastor, e se fulano se converter daqui 5 anos? Ele se tornará a igreja do Senhor. Se ele não se converter, ele não é igreja. Ponto. A igreja do Senhor são todos aqueles que se renderam a Cristo no poder do Espírito, conforme o projeto do Pai na história. Enquanto, diz Calvino, enquanto você não está em Cristo e Cristo não está em você, nada do que ele fez tem aplicação a você. Só quando você se render a Cristo. Então, se tiver alguém aqui que não se rendeu em Cristo Jesus, pode ser membro, inclusive, dessa igreja, ou preencher a ficha amanhã, você não faz parte da igreja do Senhor. Só aqueles que se renderam genuinamente, confessaram com sua boca e creram profundamente no seu coração que Cristo é o Senhor. Esses têm a salvação, esses têm a vida eterna, esses estão debaixo desse projeto de Deus. Ponto. Beleza, pastor. Mas como essa igreja se expressa? E quais as dimensões dessa igreja? Então, essa igreja católica, universal, o povo de Deus, ela vive 2 dimensões. Ou ela é triunfante, ou ela é militante. O que é a igreja triunfante? Existe igreja triunfante? Existe. É o pessoal da teologia da prosperidade? Não. Igreja triunfante são aqueles que morreram em Cristo, já estão na glória do Senhor. Eles já reinam com Cristo. É a igreja do Senhor, na presença do Senhor, na glória do Senhor, na eternidade do Senhor. Eles aguardam a segunda vinda do Senhor. Mas sobre eles não há mais a luta que nós temos. Por isso, aqueles que hoje são do Senhor e que estão aqui nessa presente geração, nós chamamos de igreja militante. Enquanto aqueles que morreram em Cristo, salvos em Cristo, são igreja triunfante, quem sou eu e você que estamos em Jesus? Igreja militante. Por quê? Porque é uma luta mesmo. A gente está militando. Você é soldado. Aqui é batalha. Viver para o Senhor aqui. Mas você foi escolhido antes da fundação do mundo. Você foi justificado pela graça de Deus. Você pertence ao Senhor. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você está numa luta enquanto você vive aqui, mas você perseverará até o fim e você verá a glória do Senhor, não por causa de você, mas porque aquele que começou uma boa obra irá concretizá-la até o fim. Então, que toda glória, toda honra seja dada àquele que é digno, que não é você, nem sou eu, é o Senhor. Somos igreja militante. Pastor, mas nós temos uma igreja local. Como que a gente entende a igreja local? É o que a gente chama de igreja visível. Lembra daquela parábola que o Senhor contou do joio e do trigo? O joio e o trigo parecem, mas joio é joio, trigo é trigo. O trigo foi plantado pelo dono da colheita. O joio pelo inimigo do dono da colheita. Não tenta arrancar o joio, porque às vezes você está puxando o pé de joio. Isso é joio. E ele é trigo. E o que Jesus nos ensinou? Que no tempo dele, ele, o Senhor, separará o joio do trigo. Essa é a realidade da igreja local, da igreja chamada visível. É o Senhor que irá fazer a separação de quem é joio, de quem é trigo. E por que nós precisamos da igreja local? Porque é na igreja local, muitas vezes tendo joio no meio do trigo, que a gente vive
literalmente a comunidade. Que a gente exerce dons e talentos. Que a gente serve ao Senhor. Se nós somos igreja militante, ou seja, somos do Senhor, mas ainda não estamos na glória do Senhor. E aí, meu irmão, você tem que estar preparado, porque nem sempre é fácil, porque tem uns trigos aí com um comportamento de joio que eu vou te dizer. E tem uns joios com uma cara de trigo. Você fala, isso é trigo abençoado do Senhor. E o bicho foi plantado pelo inferno. Só que eu não sei e nem você sabe quem é. Quem é quem? Então o que nós temos que fazer? Senhor, está aqui minha vida. Eu quero um lugar o mais saudável possível, biblicamente possível, que leve a sério o teu evangelho, onde eu possa crescer no Senhor. Eu sei que é a igreja visível. Muitos ali são igreja militante do Senhor, e qualquer igreja visível tem joio e tem trigo. Então, Senhor, me dê firmeza, porque uma escolha eu não tenho. Eu, sozinho, não sou a igreja do Senhor. Que pretensão maligna. Eu sou membro do corpo de Cristo. Não o corpo de Cristo. Então, por mais difícil que possa ser a vida em comunidade, às vezes é, irmãos, é nela que se processa o nosso crescimento espiritual. Eu lembro de um irmão, quero finalizar com esse exemplo. Ele sempre vinha conversar comigo. É porque a igreja... E ele era muito duro, era mais ou menos assim, sabe aquela pessoa que tem um scanner espiritual? Tipo assim, faz mais ou menos assim, né? Hipócrita, mentiroso, avarento, falso. O scanner da vida dos outros ligados o tempo inteiro. E sempre vinha conversar comigo. Um dia que ele veio com esse discurso novamente, eu disse duas coisas para ele. Eu falei assim, meu irmão, por favor, o que eu vou te dizer, eu falo com muita humildade. Porque eu já vivi um momento na minha vida cristã. Isso de fato aconteceu comigo. Como que eu imaginaria um dia ser pastor, vivendo aquele momento? Que eu entrei na igreja, ou eu entrava na igreja naquela época, com esse scanner de crítica. Eu estava muito decepcionado, muito ferido. Era um adolescente, trabalhando em favela. As pessoas tendo reações muito ruins quanto àquilo que eu entendia que Deus estava me chamando, e eu sei que Deus me chamou, mas eu não tinha maturidade. E eu lembro de chegar um dia na igreja e não conseguir cantar nem um cântico. Porque enquanto havia o louvor, dentro de mim eu estava assim, falso, falsidade, todo mundo é falso. E eu lembro do Espírito de Deus falar, você está vendo aquele lá, falso, né? E aquele? E Deus falar ao meu coração assim, esse povo é difícil, mas esse é um povo que eu amo. E você não amar esse povo, eu que sou Deus que amo, o que isso significa? Você é tão bom assim? E eu contei primeiro isso para ele. E disse que Deus me confrontou e tratou aquilo no meu coração. E aí eu terminei aquela palavra como, teoricamente, pastor dele, dizendo assim para ele, agora, meu querido, dizendo isso para você, que eu já me senti muito como você, você sabe qual é a imagem que eu vejo hoje que você está? Você está numa alta montanha, dizendo, olha o que é a igreja. Você sabe qual é o maior problema desse ângulo de olhar seu? É que você não é igreja.
Você está no monte olhando a igreja. Olha como eles são. Cara, desce desse monte. Vamos olhar a partir do olhar de quem é. Desce. Irmãos, essa pessoa, quando eu confrontei essa percepção dela, ela nunca mais foi à igreja. 2, 3 meses depois, ela arrebentou o casamento. E hoje é alguém que diz que não tem fé nenhuma. Por quê? Porque no fundo, quem estava vivendo uma vida hipócrita e mentirosa era essa pessoa. Ela estava num monte julgando todo mundo que estava na igreja. Como a igreja é feita de gente igual eu e você, gente pecadora, falha, mas que depende da graça de Deus, ele não conseguia descer, porque ele não estava debaixo da graça do Senhor. Isso é muito sério. Entende por que a gente precisa pensar em eclesiologia? Como isso envolve você, a sua vida, o seu coração, as suas escolhas? Porque a sua percepção de quem é Deus, quem é você, necessariamente desemboca na sua leitura de quem é a igreja. E a igreja é o grande mistério de Deus na história. A igreja local é uma expressão da igreja invisível. A igreja invisível é esse povo alcançado pela graça, aqueles que estão aqui militando na fé, aqueles que já morreram em triunfo em Cristo. E aqueles que não são igreja, são joio em meio à comunidade. Mas a grande questão é, quem é você? E se você é igreja, se renda, porque o Senhor te selou e te salvou para o louvor da sua santa glória. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, te louvamos por aquilo que o Espírito do Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever há tantos séculos atrás, mas que são verdades tão centrais para que nós possamos estar alinhados com o propósito do Senhor e para que nós possamos viver a expressão da fé que o Senhor tem nos dado de um modo saudável como igreja local. Deus nos ajude, à luz dessas verdades, da exposição que foi feita nessa noite, a andarmos conforme esse plano eterno, esse plano cunhado na eternidade, mas manifestado no tempo e no espaço através do Teu Filho Jesus e aplicado a nós quando o Teu Espírito Santo nos abre o entendimento pela Tua palavra e nós nos rendemos a Ti. Ó Deus, que com essa percepção nós possamos compreender que nós individualmente não somos o Teu corpo, nós individualmente não somos a noiva de Cristo, mas que essa é uma realidade de um povo, de gente salva pelo Senhor, para nessa vida uns com os outros, Senhor, que muitas vezes não é fácil, podermos crescer na fé e no conhecimento do Teu Filho. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa construção desta imagem que nós precisamos ser, a imagem de Jesus. E que, ó Deus, o Senhor tire de nós, do meio de nós, tudo aquilo que nos roube um coração arrependido, quebrantado, rendido a Ti e disposto a servir uns aos outros em amor. Quebre, ó Deus, no nosso meio, qualquer percepção de nós mesmos que não esteja alinhado com a Tua palavra. E que nós sejamos, ó Deus, cada um aqui o maior, porque a Tua palavra diz que o maior é o que serve. O maior é que imita o Teu Filho, que lavou os pés. O maior é aquele que se sujeita, que se quebranta, que se arrepende. Sejamos assim, ó Deus, cada um, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como disse João Batista, que o Senhor cresça, que Ele cresça, que o nome de Jesus cresça, que o nosso diminua. E que o Senhor assim receba a nossa adoração e a nossa vida.
É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.